Esse é um vídeo de boas-vindas para a mais nova aluna da nossa plataforma de ensino, que é a Júlia de Salvador. Plataforma de ensino à distância, curso preparatório para o Colégio Militar, 6º ano. Lembrando que esses vídeos de boas-vindas para os nossos alunos trazem ensinamentos valiosos para todos aqueles que estão estudando para o Colégio Militar. A Júlia tem 10 anos, passou para o 5º ano e vai fazer um curso presencial preparatório para o Colégio Militar de Salvador. Ela fez também a matrícula na nossa plataforma de ensino. Uma decisão sábia de começar o estudo logo no início do ano. Esse estudo antecipado com certeza vai ser um diferencial na sua preparação e um impulso na direção da aprovação. Então, Júlia, seja bem-vinda a bordo, capricha no estudo, por quê? Por quê mesmo? Porque quem estuda vence. Essa questão aqui é de um assunto muito comum nas provas do Colégio Militar, que é malha quadriculada. Normalmente eles pedem ou a área ou o perímetro da figura formada. Ou então as duas coisas, né? Essa prova aqui, por exemplo, ela teve uma questão 13 que pedia uma área e essa questão 14 pede o perímetro dessa figura aqui. O enunciado faz referência à figura da questão anterior, mas era só para você saber que a medida dessa quadrícula aqui é a mesma da questão anterior, ou seja, 1 centímetro de lado. E ele quer que você calcule isso aqui, o perímetro dessa figura. Então vamos ver aqui, a figura a seguir ilustra um trapézio retângulo PQRS, isto é, um quadrilátero com dois lados opostos, paralelos, são esses aqui, e dois ângulos retos. Esses dois ângulos aqui são retos. Certo, a pergunta que ele faz é a seguinte: sabendo que essa figura está sobre a mesma malha quadriculada onde foi desenhado o octógono aqui da questão anterior, mas isso aqui era só para você saber que é 1 centímetro a medida do lado da quadrícula, só isso. E ele quer saber o perímetro desse trapézio dessa figura. Olha só, esse perímetro é só você fazer a soma das medidas dos lados. Quanto é que medem esses lados aqui? Olha só, esse lado mede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui a gente tem 8 centímetros. Aqui a gente tem 2. E aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 também. Só que tem um problema. Essa questão deixou aqui para vocês uma casca de banana, que é essa diagonal aqui. O problema é o seguinte: como é que você calcula o valor de um lado que está inclinado? Aí é que tá. Essa medida aqui, ela não é simples de calcular. Porque para calcular você tem que saber um assunto do 9º ano, que é Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é assim: você tem um triângulo retângulo. Então, um triângulo que tem um ângulo reto, então esse aqui é o ângulo reto. Ele dá a medida desse lado, e você tem que calcular quanto é que vale esse lado aqui, que é o lado que está inclinado, né, em diagonal. É o que está acontecendo aqui. Mas como é que eles pediram uma coisa dessa, que é assunto de 9º ano? Pois é, eles pediram nessa prova e tem uma maneira de você descobrir quanto que vale aqui sem saber o Teorema de Pitágoras. E como essa história aqui de pedir o lado que está em diagonal foi pedido nessa prova, isso aí abriu um precedente para ser cobrado em outras provas, tá? Já teve uma questão do Colégio Militar anterior que ele deu a medida desse valor. Você só tinha que saber os outros. E o que era inclinado, ele deu a medida. Mas agora, como teve essa questão, que teve essa história do lado inclinado, né? E ele não deu a medida, você vai ter que saber determinar esse valor. Tá, e como é que você vai determinar esse valor? Olha, sem saber o Teorema de Pitágoras, se você tivesse uma régua, né? Se você tivesse uma régua, você ia poder fazer isso facilmente.
Era só você pegar a régua aqui e medir, claro, a régua teria que estar em centímetros que nem aqui. Olha só, aqui por acaso a medida 1 centímetro tá igual a 1 centímetro da régua, ó. Olha aqui, ó, 8, tá vendo? 8 centímetros, aqui também, ó. 8 centímetros, aqui 2 centímetros. Aí você calcularia isso aqui, mas olha só, você não pode usar régua. Como é que você vai fazer? Sem usar régua, resolver essa questão. Olha só, você pode medir isso aqui sem ter uma régua. Sabe como? Pega qualquer papel que você tenha à disposição. Por exemplo, você pode pegar aquele papelzinho que você leva, o cartão de identificação do candidato. Não tem isso? Você não leva o papelzinho lá na prova, um papel que identifica você com o seu, às vezes tem a foto, né? Tem escrito lá o seu nome. Pois é, você pega esse papelzinho, faz de conta que é isso aqui. Aí você usa ele como régua. Então você coloca ele aqui, ó. Daqui até aqui. Quanto é que mede isso? Aí você vai pegar essa medida e vai colocar aqui sobre a malha quadriculada. Olha só que legal. É exatamente igual a medida daqui até aqui. Quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então essa medida aqui é 10. Olha que beleza. Então você conseguiu medir sem ter régua e sem saber o teorema de Pitágoras. Então esse macetinho aqui você deve conhecer, porque é a primeira vez que eu vejo pedir coisas em diagonal nas questões de malha quadriculada do colégio militar, tá? Então você agora tem que estar preparado para fazer esse tipo de medida aí. Se você não tiver nenhum papelzinho, você pode até quebrar um galho com a própria prova, né? Dá um jeito. Sei lá, pega a folha da prova, faz assim e mede, depois você bota assim. Vai ser um pouco mais difícil, mas se você tiver um papelzinho para usar, né? Ou até a sua identidade, você não leva a sua identidade? Marca na identidade, então. O que importa é que sempre tem um jeito de você comparar essa medida que você quer descobrir com a distância aqui ao longo da malha quadriculada. Então, quanto é que dá esse perímetro aqui? 8 mais 8 mais 2 mais 10. 8 mais 8 mais 2 mais 10. Quanto é que dá isso? 16 mais 2, 18. 18 mais 10, 28. Então, 28. Olha aqui, 28, resposta correta. Letra C de Charlie.